não, mas alguém naquela eu. E aí nós fizemos com vocês, a gente está desenvolvendo junto com a professora Eva, um trabalho de acompanhamento, de aprendizagem nas ciências, na química, durante 3 anos do ensino médio. E aí nós escolhemos como temática processos físicos e processos químicos. E pedimos que vocês tivessem feito aquele questionário, respondendo, obviamente sem ter nenhuma noção de usar isso para avaliá-los no sentido da escola, mas para avaliar o processo e a gente poder executar a nossa pesquisa e contribuir um pouco com a universidade dentro da escola. Essa é a intenção. Então hoje a gente veio discutir um pouco aquele diagnóstico que a gente fez, falando um pouco dos processos físicos e químicos, dentro de um contexto que é a respiração, que a gente trouxe para conversar com vocês hoje um pouco. E as alunas vão fazer duas demonstrações, vamos assim dizer, para diferenciar. A primeira coisa que a gente precisa observar é, primeiro, por que algo dessa natureza, né, uma maquete de um corpo humano, está fazendo-se presente numa aula onde está sendo considerado a diferença entre processo físico e processo químico. Alguém tem alguma ideia? Nós vamos falar, obviamente, de respiração. Quando a gente observou as respostas, é muito comum na cabeça dos alunos, na cabeça da população em geral, achar que o processo químico é aquele processo irreversível, que acontece e não pode se voltar atrás, ou seja, algo que tem um fim. E tem vários exemplos de processos químicos que são, de fato, assim, dessa natureza. Por exemplo, se a gente vê consumir um determinado reagente num laboratório, que seja com a professora, a nossa ideia é que aquele reagente foi consumido, foi desaparecendo e não volta mais, ou seja, esse processo ele não pode ser revertido. Mas aí vamos imaginar se os processos químicos fossem irreversíveis, se eles não pudessem voltar ao seu estado inicial, eu teria, por exemplo, num aparelho celular, a impossibilidade de recarregar. Uma vez que o que faz funcionar um aparelho celular são reações de natureza química que ocorrem dentro da bateria. Vão se desgastando algumas substâncias, obviamente, tanto que a bateria vai perdendo vida, vai perdendo utilidade, chega um momento que ela não recarrega mais, mas se não tivesse reversibilidade, quando acabasse a carga, eu precisaria de uma outra bateria. Então, esse exemplo, só para citar um, já mostra para a gente que as reações químicas, elas podem voltar ao estado inicial. E algumas, inclusive, são importantíssimas que voltem. Porque se as reações fossem acabadas, alguns processos seriam muito caros. Como, por exemplo, a manutenção de alguns equipamentos. Uma bateria de um carro, ela vai se desgastando, vai acabando. Obviamente, no mercado é mais barato colocar uma bateria nova, mas eu tenho a capacidade de recarregar, inclusive, aquela bateria do carro e reutilizar durante mais algum tempo. E por que a gente fala isso? Porque se os processos químicos eles não podem ser caracterizados como sendo irreversíveis, assim como os físicos também não, deve existir algo que é muito específico do que é um processo químico. E é nesse sentido, quando a gente pega, por exemplo, me ajudem aqui, um modelo simples como esse. A gente vai pegar uma garrafa comum, e vamos submeter essa garrafa a uma... Não, aqui é só água.
Quer dizer, eu acho que é água, porque vindo da Heloísa, a gente precisa... Oxe, agora deu certo. Quando a gente pegou esse sistema, peguei esse sistema comum, uma garrafa, PET qualquer, coloquei um balão aqui para a gente observar algo e ver se isso é físico ou químico, por exemplo. Aqui dentro da garrafa tem alguma coisa? Ah, eu posso constatar que aqui tem ar, olhando para ela? Não, olhando para ela não, mas se eu fizer um aumento da pressão interna, ou seja, se eu fizer uma força externa, eu vejo que esse balão obviamente inflou, né, encheu, porque alguma coisa que estava aqui dentro passou a estar dentro do balão. E essa alguma coisa é justamente o ar. Ora, quando eu submeto esse sistema a uma variação de suas características iniciais, aqui, por exemplo, variando a temperatura, o que eu quero observar é se isso influencia ou não no estado inicial e final das coisas. Aqui, por exemplo, ainda não aconteceu nada, aparentemente, mas obviamente o balão começa a dar sinais. O balão começa a dar sinais de que já não está como estava no começo, né? Está meio banco, né? Foi ela, esse banqueamento aqui, né? Que acorda, não acorda. Nesse sistema, obviamente, isso aqui está acontecendo em função de quê? O que está acontecendo nesse sistema? Química. Hã? Química. Não. Será que rolou uma química? Será que rolou uma química para ele? Rolou não. Ele não ficou como. Acho que foi física. Mas ele melhorou um pouquinho a composição. Para acontecer isso, nós tínhamos um sistema, e aí eu vou fazer uma comparação com o pulmão, né? A gente tinha um sistema inicial, onde aqui dentro tinha ar, numa determinada temperatura. E aí nós aprisionamos esse ar no balão e submetemos essa temperatura a uma temperatura 2, obviamente maior do que a temperatura 1. Quando isso ocorre, existe uma lei geral, tá quente, é porque o balão é maior. Existe uma lei geral dos gases, que você já deve ter visto, que fala que a pressão, a relação entre pressão e volume, ela depende da quantidade do gás, do tipo de gás, que é uma constante, e da temperatura. Ora, o número de moléculas dentro disso aí, ou seja, a quantidade de matéria do gás, é constante, então eu vou desprezar, assim como eu vou desprezar a constante desses gases. E aí eu fico com essa equação, ó. Pressão e volume é uma relação da temperatura. Como o volume ali dentro é o mesmo, o volume é constante, eu tenho que a pressão é uma relação direta da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. É como se aumentando a temperatura eu fizesse esse gás que está aqui dentro se expandir. Aí eu pergunto, quando eu submeti essa garrafa ao aumento da temperatura, mudou o que tinha dentro dela? Não, continua sendo ar. Continua sendo ar. Obviamente, mudou a temperatura desse ar. E apesar de não ter tido aquela aparência do balão inflar com mais força,
que a gente teria conseguido, se o balão fosse menor, se a água estivesse um pouco mais quente talvez, apesar disso não ter acontecido, vocês viram que aos poucos o balão ganhava mais volume por conta do aumento dessa temperatura. Só que não deixou de ser ar. E isso é uma característica importante dos processos físicos. Aquilo que eu tenho, ou seja, o reagente, a substância, o sistema inicial, ele não sofre uma alteração, uma mudança na sua estrutura. Ele não deixa de ser ar. Por mais que ele possa ser ar em outro estado físico. Um ar líquido, um ar sólido, ali já subiu com mais. Eu prefiro, né, observar. Aqui com a Heloísa, o balão já ganhou mais volume. E aí, apesar de a gente também não ter ganho volume significativo, obviamente já foi melhor do que o momento. Olha, aonde isso se faz presente aqui? Aonde isso que a gente está vendo aqui, ó, esse fenômeno que a gente está vendo aqui, eu posso entender a partir disso algum funcionamento que ocorre aqui dentro? Os pulmões. Como? Com a respiração. Com a respiração. Você pode ver. Você é um? Ou não? É Felipe. Quando eu pego aqui meu camarada, e vamos colocar aqui perto de você, né? Cara, o bicho é maior. Quando eu pego qualquer sujeito, se ele respirar, quando ele respira, nós conseguimos observar, por isso que eu trouxe ele, porque aqui não dá para a gente ver isso. Quando ele respira, ou qualquer um de nós respiramos, a gente vê que há uma variação do volume da minha caixa torácica. Obrigado. Esse aumento do volume da caixa torácica, ele não foi provocado, obviamente, por variação de temperatura, como foi na garrafa. Na garrafa, a gente alterou a temperatura do ar de dentro para que ele ganhasse um volume maior, ou seja, para que ele se expandisse. Aqui, não é isso que está ocorrendo, mas é um fenômeno também de variação de pressão. Aqui fora tem ar, e esse ar precisa ir para dentro dos meus pulmões, senão eu não respiro. Não respiro significa, senão eu não tenho as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, lá nas minhas células. Porque quando a gente respira, o ar atmosférico entra pelas vias aéreas, chega até os pulmões, nos pulmões vão até os alvéolos, dos alvéolos passa para os capilares da circulação pulmonar e lá eles se encontram com uma estrutura chamada hemácia. Nessa hemácia eu tenho a hemoglobina, que é o pigmento que se liga ao ferro, que por sua vez se liga ao oxigênio, que por sua vez vai para dentro da célula. Isso é respiração. Isso tudo ligeiro, né, Pierre? Isso tudo em fração de segundos. Isso tudo em fração de segundos. Agora, se não é o aumento da temperatura que causa, é então igual está nessa garrafa o aumento de uma força. Interfísico? É um processo físico até chegar aqui. Até chegar aqui, ele é um processo físico. Aí eu pergunto, quem gera essa variação de força? Quem fez com que o ar entrasse no pulmão dele e está entrando no pulmão de todos nós agora? O que faz?
isso acontecer? Em outras palavras, quem é que está empurrando o ar daqui de fora para dentro do pulmão da gente? Ninguém. Alguém? Não, A gente que está os próprios pulmões. Os próprios pulmões. Ora, se a gente observar abaixo dos pulmões, existe por baixo dos pulmões um músculo. Esse músculo, que é o músculo que a gente sente a presença dele quando a gente tem um soluço, é um músculo que não depende necessariamente do meu controle. Ele é controlado através do sistema nervoso autônomo. Tanto é que se uma pessoa sofrer um acidente, romper a medula no nível cervical, que foi o caso daquela ginasta, ela, para sobreviver, obrigatoriamente, ela precisa estar ligada a uma máquina que faça a função do diafragma. Do contrário, ela morre de parada cardiorrespiratória. Por quê? Essa inervação, esse controle, esse nervo, que inerva o diafragma, não faz mais a função e esse diafragma não contrai mais. Se ele não contrai mais, não se gera dentro do pulmão uma pressão menor do que a pressão da atmosfera. Para o ar entrar no pulmão, a pressão aqui dentro precisa ser menor do que a pressão aqui fora. Se a pressão aqui dentro é menor, esse ar atmosférico entra por um processo físico. Então, quando esse diafragma contrai, ele faz com que essa caixa torácica altere seu volume e, alterando seu volume, a pressão dentro cai para um pouco menos do que a pressão atmosférica e esse ar entra. Se vocês pegarem, por exemplo, abaixo das costelas de vocês não vão conseguir tocar o diafragma, porque o diafragma é um músculo transversal, mas vocês conseguem sentir, quando vocês inspirarem, a força diafragmática. Toque nas suas costelas e faça isso. É para todos tocar? Se quiser. Quer tocar? Aí você sente a força do diafragma. Agora, aonde é que nós teremos um processo não mais físico? Um processo agora que envolve uma demanda de mudança da estrutura. Aqui eu não mudei minha estrutura. O pulmão continua pulmão, diafragma continua diafragma, o ar atmosférico aqui dentro continua ar atmosférico. Agora, se eu observar dentro de uma hemácia, dentro de uma célula, aí eu vou ver que alguns processos ele ocorrem com mudança da estrutura das substâncias. Está aqui. Aqui a gente está fazendo vinagre caseiro. E do ponto de vista vinagre industrial, né? Seria o ácido acético. E temos bicarbonato de sódio. Quando a gente colocar em contato, aí mesmo. Não, assim, para cima. É melhor fazer assim. Quando a gente colocar em contato as duas substâncias, A gente fez essa experiência, o negócio estourou, aí a gente observa agora uma resposta muito mais intensa do que esta, né? Agora, que tem como uma característica
Eu continuo tendo água, obviamente, com o gás carbônico, que foi a produção do gás bem mais acentuada, mas aqui eu não tenho mais vinagre e não tenho mais carbonato. Eu tenho um outro produto derivado dessa reação. Então já dá para constatar que entre um processo físico e um processo químico, claramente há uma diferença, que seria, mas o que é um processo químico? Tem uma operação. Um processo de reação aonde ocorre substancialmente uma mudança. Substancialmente uma mudança, essa é a palavra. Porque aqui eu também mudo. Eu mudo o sistema, mas eu não mudo substancialmente o que é isso. Aqui continua sendo uma garrafa, mas aqui é uma garrafa onde não tem mais o que tinha quando elas é outra coisa. Então, ser químico é ser outra coisa. Aonde é que isso ocorre agora? Aqui. Se a gente for observar o processo da respiração ao nível celular. Ao nível celular, ocorrem mudanças na estrutura da célula. Uma célula sem oxigênio é uma célula que não tem como manter o metabolismo, manter a vida. Uma célula com oxigênio, ela mantém o seu metabolismo, mantém a sua vida. Essa célula só sobrevive 120 dias. Todos nós aqui trocamos as nossas hemácias a cada 4 meses. Então, isso é um processo de natureza de mudança substancial, mudança estrutural da matéria. Em outras palavras, era algo que se tornou em outra coisa muito diferente. E aí, obviamente, o porquê dessas mudanças a gente vai ao longo do processo e conversando com vocês, que obviamente a gente já deve ter conversado com vocês sobre uma série de questões. Então, quando a gente vem hoje aqui para discutir aquele questionário que vocês responderam, é porque naquelas respostas, muitas respostas, diga-se de passagem, boas respostas, mas aonde a gente pode conversar com vocês para tentar reconfigurar alguns detalhes. O detalhe principal seria esse. Físico é aquilo que não altera o que é íntimo. Químico altera completamente a estrutura da matéria. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente conversar? E vinagre caseiro. E do ponto de vista vinagre industrial, né? Seria o ácido acético. E temos bicarbonato de sódio. Quando a gente colocar em contato, aí mesmo. Não, assim, para cima. É melhor fazer assim. Eu não posso segurar. Quando a gente colocar em contato as duas substâncias, Porque a gente fez essa experiência, o negócio estourou, aí a gente observa agora uma resposta muito mais intensa Com certeza. do que esta, né? Agora, que tem como uma característica, eu não tenho aqui dentro mais um vinagre. Eu continuo tendo água, obviamente, com o gás carbônico, que foi a produção do gás bem mais acentuada, mas aqui eu não tenho mais vinagre e não tenho mais carbonato. Eu tenho um outro produto derivado dessa reação. Então já dá para constatar que entre um processo físico e um processo químico, claramente há uma diferença, que
seria, mas o que é um processo químico? Tem alguma operação. Um processo de reação aonde ocorre substancialmente uma mudança. Substancialmente uma mudança, essa é a palavra. Porque aqui eu também mudo. Eu mudo o sistema, mas eu não mudo substancialmente o que é isso. Aqui continua sendo uma garrafa, mas aqui é uma garrafa onde não tem mais o que tinha quando elas é outra coisa. Então, ser químico é ser outra coisa. Aonde é que isso ocorre agora? Aqui. Se a gente for observar o processo da respiração ao nível celular. Ao nível celular, ocorrem mudanças na estrutura da célula. Uma célula sem oxigênio é uma célula que não tem como manter o metabolismo, manter a vida. Uma célula com oxigênio, ela mantém o seu metabolismo, mantém a sua vida. Essa célula só sobrevive 120 dias. Todos nós aqui trocamos as nossas hemácias a cada 4 meses. Então, isso é um processo de natureza de mudança substancial, mudança estrutural na matéria. Em outras palavras, era algo que se tornou em outra coisa muito diferente. E aí, obviamente, o porquê dessas mudanças a gente vai ao longo do processo e conversando com vocês, e obviamente a gente já deve ter conversado com vocês sobre uma série de questões. Então, quando a gente vem hoje aqui para discutir aquele questionário que vocês responderam, é porque naquelas respostas, muitas respostas, diga-se de passagem, boas respostas, mas onde a gente pode conversar com vocês para tentar reconfigurar alguns detalhes. O detalhe principal seria esse. Físico é aquilo que não altera o que é íntimo. Químico altera completamente a estrutura da matéria. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente conversar? Mas vocês podem usar a criatividade para fazer uma aplicação do processo químico, do processo físico. E o melhor vídeo, ou seja, aquele que tirou o maior engajamento, Ganhei R$100. vai ganhar Uma bolsa de 3 mil. vai ganhar uma coisa. Não, eu podia dizer. Parabéns. Você não manda a fórmula aumentar? Você usa a fórmula aumentar? Não, antes do final das aulas. Encerramento da ação. Antes de dezembro. Antes de dezembro. Setor esperto, eu assino. Antes do Natal. Setor esperto. Ok?